Você vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai entrar numa empresa e vai morrer lá, vai se aposentar lá. Eu só preciso da foto da salsicha. Eu não preciso ganhar prêmio com essa foto. Não é para um anúncio, não é para outdoor, nada. Que o creator é quem menos ganha na Creator Economy. Sim, é o O seu melhor marketing é o produto. produto. Desaprender que a marca tem controle de tudo. É cada vez mais co-criado no futuro. Todo líder que muda uma indústria começa incomodando ela. A nossa convidada de hoje passou pelos bastidores de grandes marcas, viveu o mundo corporativo por dentro e decidiu atravessar a fronteira entre publicidade, cultura digital e negócio. Ela não fala de Creator Economy como tendência, mas sim como infraestrutura, como algo que muda poder, renda, cultura e a forma como as marcas constroem relevância. Hoje, quem conversa com a gente é a Rafa Lotto, CEO da YouPix, a primeira consultoria de negócios de Creator Economy no Brasil. Rafa, seja muito bem-vinda ao Slogan. Obrigada, adorei o convite. É um prazer te receber aqui representando a nossa querida Creator Economy. Mas bom, nesse primeiro bloco, a gente gosta de voltar lá para o começo e te perguntar como você entrou no mercado de trabalho. Eu li um pouco que foi na Ford, né, no mercado Sim, completamente diferente que você... Completamente não, vai. Mas diferente do que você atua hoje em dia. sim. Eu sou uma criança dos anos 80, né? E como toda criança, quer dizer, acho que, né? As crianças com quem eu convivi e os pais tinham esse pensamento de você vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai entrar numa empresa e vai morrer lá, vai se aposentar lá. E eu fiz publicidade, meu pai era engenheiro e falou: filha, publicidade não dá dinheiro, os filhos dos meus amigos estão tudo sem emprego, não sei esse negócio não, tal. Ele me incentivou, mas ao mesmo tempo falou: ó, Como é que eu vai não vou te funcionar esse proibir, negócio mas aí? você vai ganhar dinheiro? Eu acho que ele ficava pensando, vou ter que sustentar ela pro resto da vida. E ele era super nerd, ele montava computador, então ele era um cara super antenado. Falou, esse negócio de internet. Aí eu fiz um curso de web design, que era um curso de programação. Na minha cabeça era, se der tudo errado na publicidade, eu vou trabalhar programando site, que é o futuro aí desse negócio, de acordo com meu pai. Não Perfeito. estava errado ele, mas eu não imaginava o quanto intimamente isso estaria ligado na minha carreira dali em diante, porque a internet e a publicidade viraram uma coisa, né, simbiótica. E aí, quando eu fui na Ford, era um programa de estágio, que eu me inscrevi. Quando eu passei lá numa das entrevistas, alguém olhou e falou: Nossa, mas você tem um curso de programação? Pera lá, me tiraram daquela. Fui fazer entrevista em outro lugar, numa outra área, que era a área que estava montando a área de. Chamavam de e-business lá. Que era fazer desde a intranet da Ford, imagina, acho que fazia alguns meses que a Ford estava começando a usar e-mail. Tipo, Uau. dinossáurico. E eu tive uma carreira pensando que eu ia, né, me aposentar na Ford, de acordo com o que o meu pai planejou para mim. Minha mãe e meu pai esperavam, mas eu gostei muito do assunto, e aí eu, né, sempre fui a menina da internet nos lugares que eu trabalhei. Eu saí da Ford e fui para o UOL, que para mim era assim, trabalhar na internet, Na imagina. internet. E Era, o que era a internet pra você, pra uma menina de quantos anos você tinha na época? eu tinha 20. 20 anos. Cara, na internet era você entrava na internet e saía da internet. Não Tá. tinha essa que você carrega no bolso, né? Então, era linha de escada, você esperava até meia-noite para poder pagar um pulso só. Era outra história. E a internet era uma conexão com o mundo, porque você lia a notícia de todo lugar, você viu o que estava acontecendo em todo lugar, você conversava com as pessoas no chat do UOL, no MSN. Era, assim, uma porta para o mundo, para um jovem, imagina. Você consome conteúdo de todo lugar, fala com todo mundo. E era onde tudo estava acontecendo, né. Então, quando eu fui trabalhar no UOL, meu pai quase me matou, né. "Como assim? Você sai de uma indústria centenária, você vai poder se aposentar aí, você vai trabalhar na internet?". Verdade. Só que para mim era e de fato, foi muito legal. Eu fui para o UOL, depois e aí a minha carreira foi indo meio que, eu fui sendo escolhida, assim, sabe, tipo, Sim, foram ah, te foram levando, me foi te levando, assim. Eu puxando. acho que eu nunca fiz um currículo e fui procurar um emprego. Porque na carreira que eu escolhi, eu era A menina da uma internet. menina da internet. Eu tinha um valor em saber fazer o que eu fazia, num mundo em que ninguém sabia. Nem sabia. E depois do UOL, eu fui para a Telefônica, quando a Telefônica lançou a banda larga do Brasil. Então, que era, em vez da linha de escada, você vai acessar com uma banda larga, que você fica conectado o tempo inteiro, você não depende do pulso do telefone. Acho que você nunca precisou acessar a internet desse jeito. Acho que não. Enfim.
Então a banda larga era a velocidade rápida e era muito engraçado, que era assim: "Você vai poder baixar uma música em apenas 2 minutos". Baixar uma música. Daí você esperava para depois ouvir. E aí fui para a Telefônica quando estava lançando a banda larga no Brasil, eh, e depois eu tive um chefe que saiu da Telefônica, foi para a Whirlpool, me levou para Olha. lá, e aí eu era a menina da internet lá. Lá na época que a Brastemp e as outras marcas que eles têm estavam construindo que esses É, sites. estava começando a fazer, não tinha site, assim, tinha um site que era meio estático, e aí lá eu fui fazer o site da Brastemp, da Consul, da KitchenAid para virar um e-commerce. E foi quando eu pulei do lado do balcão para cá, que foi a hora que eu comecei a ver que não tinha fornecedor, não para fazer o site, porque isso já tinha, mas e o conteúdo? E o post que eu vou fazer eu fui lá, eu criei o @Brastemp no Twitter, @Brastemp nas redes sociais que iam aparecendo. Quem vai fazer esse conteúdo? Ou eu, sei lá, precisava de uma foto para mostrar onde guardava a salsicha na geladeira. Foi a chegada das marcas nas redes sociais. E no conteúdo, porque o universo de produção das marcas era o universo da publicidade. Então, pensa que eu chegava para minha agência e falava: olha, eu preciso subir 50 geladeiras no site, eu preciso de fotos delas, de dentro, de fora, aonde guarda o ovo, onde guarda a salsicha, como abre a porta, não sei o quê. Aí vinha a minha agência na época, que era a DM9, uma agência super premiada, os maiores anunciantes estavam lá, me mandavam um orçamento de foto, que eu falava assim: Eu posso tirar uma aqui não em tem casa. condições. Eu só preciso da foto da salsicha. Eu não preciso ganhar prêmio com essa foto. Não é para um anúncio, não é para outdoor, nada. E aí eu falei, cara, o mercado não tem uma produtora ou uma agência, ou alguém que pense conteúdo. Foi aí que, assim, naquela época, tipo, não tem filho, não tem marido, não tem nada a perder. Eu tinha já uma ex-chefe que tinha uma agência de conteúdo, que fazia conteúdo para TV, merchan e tal. Eu falei para ela, olha, se a gente mudar um pouquinho, a gente começa a vender conteúdo para as marcas. E aí eu pulei para lá, a gente pivotou o negócio todo, parou de fazer conteúdo para TV Televisão. e a gente começou a fazer conteúdo para internet, que eram para os perfis das marcas no Instagram, conteúdo mesmo para e-commerce, tudo que imagina de conteúdo, websérie, conteúdo para o YouTube, tudo. E que naturalmente foi chegando na influência, que aí, contando a história inteira, né? Aí não gostei da vida de agência. Foi para O mim que te incomodou ali na vida de agência? Porque você foi um modelo revolucionário, né? Você entendeu em um early age, em 2011, ninguém falava ainda sobre marca produzir conteúdo para si própria, né? A gente é, falava de pessoas produzindo, começando a produzir conteúdo. Tinha um blogueiro que tinha seus blogs, mas marcas, acho que muito, muito difícil. é, eu sempre gostei muito do trabalho e da criatividade, do quanto de possibilidade que tinha, mas essa relação entre agência e marca, para mim, era uma relação doente. Porque começou, tem muita concorrência, então tem uma agência em cada esquina, que a marca falava que você não quer me atender? Vou lá, atendo outro. Então você vivia constantemente na pressão de perder todos os seus clientes. Era um trabalho mal remunerado, com margem baixa, com alto risco, porque eu tinha lá 40 funcionários, que pagava salário para todo mundo, para as famílias, entendeu? E Sim. aí, eu falava, cara, é estressante, não tem prazo para nada, concorrência todo dia. Eu não estou ganhando para isso. Assim, eu tocava o telefone, era o cliente, eu tinha palpitação. Assim, eu ia ficar doente com isso, Sim. sabe? E eu tinha uma sócia que era muito doida, que comprou a minha parte, continua tocando a agência. Para ela é ela é esse perfil, ela adora essa vida. Ela lida melhor com o risco do que eu. Tudo, enfim, vendi a minha parte para ela e aí fiquei vou fazer um ano Uma sabático, sabática. que virou um freela aqui, um freela ali, um freela ali, E que foi quando eu cheguei na YouPix para fazer um freela e, enfim, corta para 2023, eu comprei a parte da Bia, que foi quem fundou a YouPix, e E aí agora o resto é história, gosto da né? história. Mas voltando um pouquinho, né? Quando a gente olha para a creator economy, há 10, 15 anos atrás, ela já existia talvez não como indústria, mas de outra forma, porque a gente tinha ali o blogueiro, depois o influenciador, mas não tinha uma monetização em cima dela, né? O que você acredita que a gente tem que aprender com esses early days, assim, do creator economy, digamos assim? Cara, acho que todo mercado que começou, passou, e eu acho que a gente ainda está no começo, de aprender como isso vira. E chama Creator Economy, porque agora tem Virou Economy. negócio? É. Porque senão, por muito tempo, eu acho que a primeira coisa que chamou a atenção e que todo mundo, putz, agora eu vou criar conteúdo, é porque agora temos a possibilidade de criar conteúdo.
Então, pensa que a minha geração consumiu conteúdo de duas famílias no mundo, no Brasil, né? Que é a família do Silvio Santos, a família do Roberto Marinho, que era o conteúdo que a gente consumia na TV. Ah, e tinha os jornais, as revistas e tal. Mas foi revolucionário você poder criar o seu conteúdo. Imagina, assim, a YouPix, inclusive, começou fazendo uma revista. Sim. Que para você conseguir fazer uma revista, ali tinha uma facilidade, porque a Bia trabalhava numa editora e conseguiu transformar o conteúdo da cabeça dela em realidade. Mas não é para qualquer um produzir conteúdo. Não era para qualquer um. Imagina, como é que você vai ter uma revista? Como é que você vai ter um jornal? Sim, não era democrático. Não era democrático. A partir deste momento que pudemos criar conteúdo, a gente viu que, putz, eu posso ser o Roberto Marinho de mim mesmo, salva as devidas proporções. Mas eu acho que de lá para cá, lá a gente começou por amor, Sim, era por muito orgânico, vontade. né? E o que você acha também que a gente pode aprender com o orgânico desse início? É tudo tão diferente que Não, é não se aplica. incomparável o nível de complexidade que tinha antes e depois. Para você ter uma ideia, você podia criar um site, mas como é que as pessoas descobriam o seu site? Como elas encontravam? Ah, daí tem o Google. Então, as coisas foram se moldando por conta, porque existia a possibilidade de criar conteúdo, mas não tinha distribuição. E a gente foi adicionando a distribuição, a facilidade de criar, descomplicando, porque fazer um blog naquela época não era também simples. Não, eu já fiz Você tinha que ter um mínimo de habilidade. habilidades. Além da habilidade de escrever, a habilidade de, né, minimamente programar, Já entender como tentei. bota lá o URL no ar. E isso também foi facilitando, então foi democratizando nesse sentido, mas não andou na mesma velocidade a monetização disso. E aí, sim, o YouTube foi a primeira plataforma que pôs um dinheiro na mão de um creator, porque começou a repassar o dinheiro da publicidade. E aí os modelos de monetização foram evoluindo. Hoje eles são muitos, mas também tem muita gente disputando esse dinheiro. Com certeza. O que eu tenho de. O que eu acho que o aprendizado do passado foi um mercado que começou pela paixão das pessoas em escrever, em criar. E é isso que a gente pode E recuperar isso é quase muito hoje em legal. dia, né? Que outro mercado começou assim? Talvez o próprio, né, a própria comunicação, as TVs, né, também. Quem foi o maluco que inventou de fazer um programa no rádio? Acho que é isso, é a paixão por se comunicar, que é muito legal. Mas hoje, só de paixão você não vive. Não, Você não paga boleto. Se você não tiver modelo de negócio, se for um hobby, tudo certo. Mas se você quiser viver disso, né? Tem que ter perfeito. dinheiro na mesa. E foi um pouquinho assim que surgiu a YouPix, né? Então a gente olha para 2000. Quando que surgiu a YouPix? 2006. 2006. Então, na verdade, a Pix surgiu em Era uma revista 2006, que chamava Pix. que era uma revista que vinha de uma editora de conteúdo, correto? E aí ela nasceu com uma revista que investigava ali a cultura da internet, do digital, E lendo comportamento. lendo comportamento. Então, tinha eu guardo umas matérias assim, celular com câmera, para quê? O fenômeno do autorretrato, que veio a ser a selfie. Então, tinha muito dessa leitura do comportamento e tinha um modelo que era de publicidade. Então, um anunciante anuncia numa Numa revista. revista. Isso foi construindo a autoridade da UPix nesse segmento como um todo, que foi atraindo as marcas, primeiro para anunciar na revista e depois para patrocinar um evento que reunia essa galera que estava na vanguarda da criação de conteúdo do Brasil. Então, os blogueiros estavam lá, eu quero estar lá também. É o hype da nova geração. Então, ali estavam os millennials produzindo conteúdo loucamente, com uma conexão com o consumidor que as marcas queriam ter e não tinham sozinhas. E isso foi virando a autoridade que nos permitiu transformar isso num negócio. Porque até 2017 era um modelo de conteúdo. Então, o modelo de conteúdo se tem patrocinador, tem conteúdo. Seja o conteúdo de uma revista, um site, um evento. Então, não era uma empresa com receita recorrente, funcionário e tal. Era muito parecido com como é a vida do Do creator. creator. Primeiro cria o conteúdo, depois encontra Depois um ganha o espaço dinheiro. para você depois ganhar o dinheiro. Então, não era modelo consistente. Não que eu acho que hoje é, porque o nosso mercado todo dia você tem que inventar um modelo novo de ganhar dinheiro. E aí lá para 2017, 18, que foi quando eu tinha vendido a minha parte, e estava lá no meu ano sabático, mais ou menos, as marcas começaram a A te procurar a UPix para fazer consultoria, e aí que a Bia me chamou e falou, cara, assim, não é o território, ela brincava que era o ONP, né, que é ouvir e palpitar. Chamavam ela ouvia e, óbvio, com o conhecimento que ela tem,
Mas, putz, a gente precisa estruturar, transformar a metodologia, tal. Foi quando eu cheguei, e aí isso virou o negócio da UPix. A consultoria virou o nosso negócio, porque Em em 2017. 2018, 2017 e 18. 2017. E aí que Então, uns 12 anos depois. 12 anos depois. Você vê como o tempo demora para consolidar, para encontrar um modelo. Só que Perfeita. não posso dizer que a gente encontrou um modelo sólido para todo sempre. A consultoria é importante, é consistente das nossas fontes de receita, mas a gente continuou produzindo conteúdo, porque a E a nossa revista? A natureza. A revista, revista se transformou num site, que transformou num blog, foi mil ela coisas. mudou de formato para um mundo mais digital, digamos É, assim. e que não necessariamente significa que ela conseguiu manter os modelos de publicidade que tinha. Então, quando virou conteúdo para o Instagram, perdeu a publicidade, por exemplo. Mas aí a gente, hoje, a consultoria, ela está consolidada numa autoridade que a gente construiu com as outras coisas, né? Com o nosso conteúdo, com as pesquisas, que a gente foi evoluindo o que a gente produz de conteúdo. Então, o que era Tá, antes uma reportagem, virou uma pesquisa tá. da Creator Economy, que dá dados para o mercado tomar decisão, que vira conteúdo também, que vira podcast, que vira evento, que vira tudo. Então, a gente é uma media company, em algum sentido, a gente é Perfeito. uma Uma consultoria, consultoria. a gente é uma aceleradora de creators, porque a gente nunca deixou de acelerar esses caras. Em algum momento que a marca nos procurou, falou: olha, eu quero contratar o creator, mas eu não sei se ele está pronto para mim. Vocês podem Hum, me ajudar? Vamos construir junto um programa de aceleração? perfeito. 2017. E ele existe até hoje, chama Creators Boost, que é um programa de aceleração que a gente fala que é para transformar um arroba num CNPJ, né? Que é pensar modelo de negócio para creator. Não é um modelo assim, eu vou te ensinar a criar conteúdo. Não é esta habilidade que a gente quer desenvolver no creator, é a habilidade de gerar negócio, Gerar assim como a gente negócio. fez para a gente mesmo, entendeu? Que é como de uma autoridade que eu construí, uma relevância num território, hoje eu consigo vender outras coisas que não só o conteúdo, sem Perfeito. deixar de vender o conteúdo, entende? Perfeito. Então, hoje vocês atuam em três frentes, né? A de consultoria, a de produção de conteúdo e nessa aceleradora. E quando a gente está É. falando dessa aceleradora, a gente está falando de programas onde as marcas que têm interesse em impulsionar esses criadores de conteúdo patrocinam. Vocês montam como que funciona, assim? O Creator tem uma trilha básica que é nossa, né, que é o que a UPix quer ensinar para ele, né? Então, que é um pouco o modelo de negócio, como pode monetizar, que eu brinco que assim, é um choque de realidade, que muito creator acredita que criar conteúdo é crio, uma marca me descobre, eu vou começar a receber E não é publis, assim. e não é. Como que é? Assim, né? Tem tantos caminhos possíveis que a primeira coisa é entender o que é possível. Você pode monetizar de outras formas. Hoje, ainda mais, com afiliado, com consultoria, com evento, com um milhão de coisas que você pode, com a sua própria comunidade. E tem um caminho para cada um, depende de como você. Mas olhar para isso, entender as possibilidades é a primeira coisa. Que eu acho que ainda tem um amadurecimento do creator nesse sentido. E depois que ele passa por essa trilha, que é esse choque de realidade, que a gente ajuda também, entende o seu nicho, o que você tem para oferecer, qual que é a sua oferta, como você se planeja para produzir conteúdo, olhar para o conteúdo com um olhar editorial e não de acordei hoje, o que eu quero falar. E aí, depois disso, as marcas oferecem experiências a rigor, assim, do que a marca quer construir com essa comunidade. Então, hoje, por exemplo, a gente tem a Amazon é uma nessa temporada, a gente tem Amazon, TikTok, L'Oréal e Playnest. Cada uma tem um interesse diferente. Então, a L'Oréal fez um programa específico dentro do Boost para creators pretos e PCDs, porque ela quer trazer essas pessoas para mais perto das áreas, das BUs que contratam creators para contratarem creators mais diversos. Perfeito. A Amazon ensina o creator a ser um afiliado. Afiliada. E aí tem um monte de coisa que a gente faz. Então, tem a aula, tem um evento que a gente vai, tem mentoria, tem Entendi. algumas coisas que cada marca pode oferecer na medida do que ela quer em troca também, Então ela nessa se relação. divide no que vocês têm para educar com ela, da forma como vocês aprenderam a monetizar, e depois ela cai em uma quebra de que aquela marca que tem que funcionar nesse programa tem de oferecer que eu também posso É. trabalhar com eles. E não só com as marcas que patrocinam a temporada, né? Mas o nosso objetivo é trazer oportunidade para perto do creator. E que pode ser, por exemplo, a gente tem um dia que a gente chama que é um speed date, que a gente traz, sei lá, 20 marcas, e cada marca tem uma hora, e nessa uma hora ela recebe vários creators para se apresentarem, contarem o que fazem.
Porque às vezes a Eita. marca tem dificuldade de achar gente nova e a gente faz esse match, mas não é só um match, olha aqui, conhece, abre a câmera, vamos conversar, entende o meu lado, eu entendo o seu. Isso é riquíssimo e sempre geram outras oportunidades, outros trabalhos para os creators, ou no mínimo a É um networking, experiência, assim, né? networking. E a gente vai pensando o ano inteiro como é que eu posso trazer ou conhecimento ou oportunidade de negócio para eles. Muitas dessas coisas são oportunidades de network e oportunidade de conhecimento junto. Então, a gente foi com os creators, levamos 50 creators no lançamento do YouTube Shopping. Então, vão lá, conversam, enfim, essas coisas vão gerando. O creator é muito sozinho. E o creator Qual que você diria que é a maior dor hoje em dia dos criadores de conteúdo? Sem ser a monetização, assim, mas no dia a dia. é fazer a gestão do negócio deles sendo uma pessoa só. Porque eles são quem atende, responde, manda proposta, cria, edita, tudo. Até demora até ele ter uma equipe, poder terceirizar alguma coisa, porque depende do dinheiro Do entrar. dinheiro, é. E como você acha que marcas podem ajudar eles nesse sentido? Até para trazer mais próximo e construir junto. Eu acho que tem todas as acelerações, as coisas todas que Do acho que que a a gente vem gente promove construindo. muito, né? Mas eu acho que tem um pensamento da marca que é entender que o lado de lá é um negócio e como é que eu posso oferecer a oportunidade dele ganhar dinheiro. Eu acho que se tem uma coisa que tem tudo para dar certo, é você pôr dinheiro na mão do creator e não é caridade. Como eu falei, o programa de afiliados da Amazon. A Amazon, a gente conhece alguns creators que fazem 6 dígitos por mês de afiliado. Mas não é só porque a Amazon é boazinha, porque, cara, isso gera lead, receita, venda para a Amazon. Então, o que a gente vai fazer junto? Cara, eu vou te ajudar, vou te ensinar como funciona, o que funciona aqui, eu vou te dar recursos, ferramenta, conhecimento, treinamento, vou estar próximo, vou te dar um gerente para te atender, eu vou te pagar com o mínimo possível de prazo. Se uma marca pode pensar num modelo que o creator sai da linha de despesa e entra na linha de receita, e na linha de receita significa não só ele gerar lead para a marca, mas a marca entender que ele é um negócio e como ele pode ganhar dinheiro comigo, cara, é um gol. E é por isso que os programas de afiliados estão bombando. Eu dei o exemplo da Amazon, mas Tem vários Mercado outros. Livre, Magalu, TikTok Shop. TikTok Shop, o YouTube Shopping. Quando a gente olha para o modelo chinês, a principal fonte de receita do creator é o afiliado. Em todos os modelos. Entenda isso como live commerce, social commerce, Do formato afiliados, que for. formato que for. Mas ele ganha dinheiro, ele faz o dinheiro do jeito que ele entende que funciona para fazer o dinheiro. Ele não espera a marca encontrar ele, dá um. Ele tá no controle, Ele né? tá. É mais difícil? Talvez ele exija um pouco. É mais complexo no sentido de pensar negócio, conteúdo, tem que olhar dado, tem que ver o que funciona. Mas também criar e esperar a marca te descobrir é difícil também. Às vezes pode ser um bootstrapping forever, entendeu? Você vai, Ficar criando ali e nunca porque você monetizar. comprou equipamento, você coloca seu tempo, suas horas de vida e tá lá, criando, criando, criando. Qual a sua previsão de quando você vai ganhar dinheiro? Às vezes, Não tem, né? nunca. Não tem. É. E quando você olha para Creator Economy versus o marketing de influência, que é algo que a gente vem acompanhando já nesses últimos anos, como que você acha que um se difere de outro? Um é uma evolução do outro ou é uma coisa completamente diferente? Um contém o outro, né? Se a gente pensar a Creator Economy como tudo que tem o creator no centro, mas que se movimenta ao redor disso, a gente tem um mapa da Creator Economy na UPix que a gente faz, né? Que são os players que operam nela. A gente tem o creator, e eu ouso dizer, eu não tenho esse dado para provar, que o creator é quem menos ganha na Creator Economy. Porque se a gente olhar para quem está lá no jogo, cada vez tem mais gente intermediando essas relações e comendo um pedacinho de todo esse dinheiro, mas a marca é importante dentro dessa Creator Economy porque põe muito dinheiro. Mas vamos pensar que dentro dela tem todos os programas de afiliados, todas as ferramentas, todas as marcas, as agências, os programas, as ferramentas de patrocínio de conteúdo, ferramentas de matchmaking, ou as plataformas de infoproduto, Hotmart, tudo da vida está lá dentro. Tudo que está conectado nessa economia, no limite, assim, a marca que faz
essa esse equipamento que a gente está usando, ela está na creator economy. Porque aqui a gente está numa empresa que está usando, mas tem um creator que compra ela também. Enfim, as coisas se misturam, obviamente. Então, é um mercado enorme e o marketing de influência é uma fonte relevante dentro dele. E que ele tá, que ele conecta o creator e a marca. Mas tem creator ganhando dinheiro sem marca no jogo. Construindo propriedade intelectual, monetizando de outras formas, com a própria comunidade, vendendo a própria marca. Perfeito. Então, se a gente olha hoje em dia para Creator Economy, quais são as diferentes formas que os creators estão ganhando conteúdo? Por exemplo, a gente já falou de uma, que é o programa de afiliados, que a gente tem vendo várias plataformas e marcas trabalharem. Tem também o outro, que é creators construindo seus próprios IPs. E o que que a gente Aham. quer dizer com IPs? São formatos, são produtos, são experiências que refletem uma marca pessoal deles, ou nem necessariamente pessoal, né? Pode ser qualquer uma delas. Quais são? Olha, daria para pensar, assim, esses modelos vão se Se juntando, né? juntando ou até se dividindo, né? Mas hoje, sei lá, tem. E aí depende de como é a construção da comunidade, o que ele consegue, a elasticidade da marca dele, né? Tá. Então, tem. Eu estava conversando com a Carol Pinheiro esses dias, ontem, né? Não, hoje é terça. Domingo, não sei quando esse negócio vai pro ar, mas domingo rolou uma feira que ela e a Mac Nóbrega fizeram. Uma feira de Natal, vai, a feira de Natal com vários pequenos produtores, de tudo quanto é coisa. Artesões, lojinhas e tal. Ela me mandou um filme da fila. Tinha 3.000 pessoas que ficaram Uau. 4 horas na fila para comprar das marcas que elas divulgam. Depois a gente fala que as pessoas não gostam de publi, né? Esse é o maior publi da história Uma publi bem e as feita pessoas tem estavam na que ser fila boa. para comprar aquilo. Então, assim, você pensa funil inteiro, né? Awareness, consideração, E conversão, advocacy. tudo ao mesmo tempo. Então, a elasticidade também difere no que você pode oferecer. Mas aí a gente está falando de modelos, por exemplo, que não existem ou que estão sendo pensados, tipo eventos próprios, os afiliados a gente já falou, mas licenciamento de produto, a monetização do conteúdo para a comunidade. Se eu pensar, eu gosto de dar exemplo para a gente ter certeza que existem essas coisas, né? Então, a Déia Freitas, do Não Inviabilize, é um podcast tem assinatura dos ouvintes e que boa parte da receita dela vem direto do ouvinte. Ela vem de publi também, mas a base de custo dela provavelmente sai das assinaturas. Aí tem a monetização das plataformas, que é muito ruim em todas, tirando o YouTube. O YouTube é a única plataforma que monetiza de forma consistente, né? Que tem uma regra clara, que eu acho que os creators já ganharam muito mais quando tinham muito menos creators, eles já Sim. fizeram muito dinheiro. Mas tem uma regra clara de monetização. As outras são meio. É mais difícil você ganhar dinheiro direto da plataforma. Aí tem né, então tem a monetização das plataformas e tem a própria propriedade intelectual que ele está construindo. Então tem lá o Mister Beast que vendeu os direitos do programa dele para a Amazon Prime. Eu fui numa palestra no South by Southwest que tinham 2 creators contando como foi o processo de venda do IP dele para a Warner. Tipo, ele tinha um canal no YouTube que virou um formato que a Warner comprou. Então, é infinito, é legal por causa disso, tem muita oportunidade. Todo mundo sabe aproveitar? Não, porque acho que, especialmente no Brasil, tem talvez uma confusão assim do creator que ser influenciador é ser famoso e eu ganho. O que é o Existe um ser simbólico influenciador? de que quem é famoso é rico. E não é necessariamente assim, a gente sabe. Então, a gente não pode esquecer que no Brasil, em muitos países, mas acho que o Brasil é um país em desenvolvimento, é muito rico, mas a renda é mal distribuída, a educação não é igual para todo mundo. A influência é uma ferramenta de ascensão, mobilidade social. Se eu me der bem nisso aqui, eu vou ter uma vida que eu nunca tive, que a educação não vai me proporcionar, porque eu não estudei na melhor faculdade, eu não tive as melhores escolas, a minha família não é bem relacionada, eu nunca vou ter QI para me indicar nas melhores empresas. Então, cara, é um jeito de ganhar dinheiro. Só que muitas vezes as pessoas confundem que é só ser famoso, entendeu? Então, eu fico muito esperando a Acontecer, marca me né? descobrir e aí tá tudo feito. Putz, existe uma grande decepção nisso.
É um pouco do que a gente estava conversando antes de começar sobre a mentalidade do Brasil versus a mentalidade dos Estados Unidos, né? Que lá todo mundo cria conteúdo, muito já pensando em monetizar ele. E aqui no Brasil a gente tem mais um approach de status, de É, exposição e visibilidade. eu acho que tem uma educação empreendedora americana, né? Que a garotinha tem lá 4 anos, está vendendo limonada na porta de casa. Então, eu acho que tem um pensamento de quando a pessoa começa a criar conteúdo, como é que eu transformo isso em dinheiro e tem mais oportunidade lá também. Tudo que aparece, aparece primeiro lá, o YouTube monetizou primeiro lá. Todas as new features de qualquer plataforma sempre testa primeiro nos Estados Unidos e depois desdobra para o mundo inteiro, porque as empresas são americanas. Então, tem uma facilidade natural e uma cabeça empreendedora que talvez a gente, no nosso caso, a gente tem uma cabeça mais é, cria da Globo, entendeu? Tipo, todo mundo pode ser famoso, todo mundo quer ser famoso porque tem. Não que isso não exista nos Estados Unidos, o Hollywood é um exemplo também, as pessoas querem ir para lá para serem famosas, não é isso. Mas eu acho que tem uma mistura de oportunidade com um pensamento empreendedor que é, tá bom, legal, muito bom, mas como é que eu ganho dinheiro aqui? E eles têm essa postura. Você vai, o cara fala assim, ele não se apresenta como youtuber, ele fala assim, eu sou uma media company. Tem toda uma, né, um laboratório de empreendedorismo que é a própria cultura americana. Mas ninguém é criativo igual o brasileiro. Ninguém é criativo que nem Ninguém. o Não, brasileiro, você, né? olha, Agora o eu olho para negócio os é cases e monetizar em falo, cima dessa então, criatividade. agora falta, assim, eu sou criativo, como é que eu transformo isso? E o brasileiro é empreendedor, e é empreendedor criativamente também, porque a necessidade empurra ele para lá. Sim. Imagina se com a criatividade e a necessidade ele ainda tivesse o suporte, a base que ensinava na escola, assim como a educação financeira, que eu acho que também devia ser ensinado na escola, porque também tem muito creator que ganha dinheiro e não sabe cuidar. Enfim, um monte de outras camadas aqui. Mas o brasileiro não tem para ninguém. Não tem, Não né? tem. E eu fico pensando assim, eu já cresci basicamente dentro da creator economy, né? Digamos assim, talvez não da forma como a gente conhece ela hoje, mas eu me lembro em 2011, eu já assistia aquele Snapchat e o que tava rolando Sim. lá, Tumblr, Instagram. Então, pra mim, desde cedo, foi uma das principais mídias que eu consumo, assim, né? Tinha TV, mas eu não ligo a TV, deve fazer uns 10 anos, não sei, Quantos anos você tem? 24. Ah, então. Tá, 10 anos não, mas faz uns bons anos. O que que você acha que o mercado de creators, quando ele chegou da forma que ele é hoje em dia, desafiou na publicidade tradicional como um todo, que líderes hoje ainda precisam desaprender ou olhar com um olhar diferente? Eu acho que não dá para excluir uma primeira coisa que é uma certa ameaça na maneira como as coisas sempre funcionaram, para tudo. Para a publicidade, para os veículos, para os jornais. Você sabe que em 2000 e acho que foi em 2010, não, um pouco antes, talvez tenha sido 2006, 2007, o Estadão fez uma campanha contra os blogs. Sério? Fez, porque assim, isso não é notícia, não leia isso, porque é uma ameaça. Então, tudo que chegou de novo, ou eu aprendo, e eu vejo muito isso assim, a minha carreira. A minha carreira foi evoluindo na medida que essas coisas foram aparecendo e eu fui aprendendo e fazendo. Não tinha um exemplo para eu olhar. Era tipo, vamos desbravar esse negócio aqui. Mas é muito mais confortável de você estar no seu lugar, onde você domina, você é o rei do negócio. Para que eu vou pular para lá? Como para mim eu não tinha nada a perder, eu só tinha a ganhar, porque eu tava criando o que ninguém queria, ou o que ninguém olhava. Para essa geração, que também é a minha, mas que estava mais confortável no onde estava, isso tudo foi uma ameaça. E é uma ameaça também no como eu faço, no como eu ganho dinheiro, porque o modelo de negócio também foi questionado. Depois é no como eu participo disso. Você vê, assim, você provavelmente e a sua geração tem menos problema em aparecer, em criar o conteúdo, em postar, em se expor. Cara, os meus amigos, meu Deus, não sei nem pegar no celular, eu não sei o que eu faço, não sei fazer uma selfie, eu não. É, é A gente já nasceu com ele mais próximo, né? Por mais que eu acho que a geração é bem dividida entre aqueles que postam muito e aqueles que, por exemplo, não postam nada. Mas eu acho que não é por falta de habilidade, Não, não é é por por, falta de por uma habilidade. escolha, né? Sim. Então tem um. Cara, chegou alguma coisa nova, que eu acho que é um pouco do que vem acontecendo agora com a IA, que é, meu Deus, vai só acabar com o meu emprego. É, É, não. e aí, acho que
focando aqui na comunicação, escolher mudar é também escolher um outro jeito de ganhar dinheiro. Então, os modelos estavam consolidados. Pensa que as agências de publicidade ganhavam dinheiro quando elas veiculam um comercial na TV, elas ganham uma comissão. Isso bancava as agências. Não se cobrava pela criação, se cobrava a comissão do que ia ser veiculado. Aí, quando você questiona esse modelo, ou esse modelo migra para outra coisa que não tem essa lógica, você fala, opa, vou perder dinheiro. Então, tem um monte de gente lá falando, o quê? Não, vamos resistir a isso, porque... Né? E aí, algumas pessoas são menos resistentes, algumas não têm nada a perder, como eu, e aí vamos desbravando esse mercado aqui, vamos fazendo ele acontecer. Mas para quem já estava, é uma barreira enorme de pensamento, lógica, negócio, habilidade. Perfeito. Eu lembro uma vez que eu era cliente, aí chegou o Sérgio Valente, que era o presidente da DM9, e ele é um cara muito... Ele é muito antenado, assim, e muito realizador, assim, das coisas. Aí ele chegou e falou assim, ó, é o seguinte, agora, essa coisa da internet, agora não tenho mais dupla de criação, eu tenho trinca. Tenho um diretor de arte, um redator e um nerd da internet. E todas as campanhas tinham que nascer com essa trinca trabalhando. E aí o que ele explicou para a gente, cliente, enquanto nenhum nem o outro não tiver essa habilidade, eu vou ter que botar um terceiro para Intermediar, pensar executar. junto, para traduzir essa linguagem para a realidade. E em muito pouco tempo ele não precisou mais dessa terceira pessoa, porque os outros foram tipo, eu preciso começar. E isso a gente não está falando do digital, não está nem falando do social, a gente está falando da campanha no banner, entende? Mas alguns foram lá e se adaptaram e ainda tem gente até hoje resistindo. E quando a gente olha para o lado oposto, né? Acho que por um lado o Creator Economy veio para revolucionar, tá trazendo um approach totalmente diferente da como a gente trabalhava marketing. Mas, por um outro, eu acredito que tem muito no nosso modelo que já funciona, que é extremamente relevante. E no fim do dia, eu acho que o Creator Economy ele veio para somar, de uma certa forma. Como você enxerga adaptar a Creator Economy, se é que tem como, para dentro do que a gente já trabalha? Eu vou dar um exemplo aqui dentro de Creator Economy, que tem bastante coisa, eu vou dar um exemplo mais focado no marketing, na publicidade. Acho que tem uma coisa que talvez as pessoas acreditem em coisas milagrosas, né? Também essas coisas chegaram para revolucionar e né? E não é, e é sempre uma soma. E às vezes a gente soma ou tenta inventar uma coisa e não não lembra do histórico, né? Ou perde o aprendizado que já aconteceu até hoje. E para mim tem uma coisa clássica, que é, cheguei aqui nesse mercado, eu entendo tudo, eu sei tudo, eu consumo todas as redes, eu sou ninja, sei tudo. Aí vai fazer uma campanha, faz uma campanha com um post no feed de 3 stories. E acho que está arrasando. Cara, se você voltar 10 anos para trás, e se você voltar para o básico da comunicação, existe um fator relevante na efetividade que é frequência. Então, por mais que você entenda tudo de linguagem, tem conceitos básicos que a gente não pode ignorar, que não nasceram na Creator Economy, não nasceram, que são conceitos básicos de comunicação. Então, acho que é muito... eu entendo a linguagem, entendo o momento, seja lá qual indústria que eu tiver, aqui estou falando da publicidade, mas o que tem de pilar que sustenta a comunicação há 100 anos? O primeiro teste de frequência, que provou que frequência fazia diferença no resultado, foi feito em 1960 e pouco. No cinema, sei lá, foi em 1970 alguma coisa. Como que foi esse estudo? Eles pegaram duas cidades parecidas, com o mesmo filme em cartaz, com uma população parecida. Em um, eles colocaram uma quantidade de cartaz muito maior, que uma pessoa que transitasse na cidade, ela veria esse cartaz do filme mais de 3 vezes. E no outro, colocou uma quantidade de cartaz menor. Então, as pessoas viriam no máximo uma vez. E aí, a estreia do filme na cidade que tinha uma frequência maior foi muito maior, teve mais sucesso do que na cidade que tinha era a mesma comunicação, nos mesmos lugares, assim, tipo, um na estação de trem, um no poste, um não sei aonde, não sei onde, não sei onde. Só que multiplicado por 3 em uma das cidades. Então, ali, se todas as condições eram iguais, só o que mudou foi a quantidade, a gente entende que é a frequência que fez essa diferença. Isso isso você consegue fazer com qualquer. Se você pegar o banner, você vai ver que a frequência
Lógico, a frequência muito grande também, talvez chega uma hora que não faz mais efeito. Sim. Mas, cara, isso é um princípio básico que não mudou e não vai mudar, Sim. mas que a gente vai lá e esquece, porque Creator Economy chegou, ou sei lá, O qualquer coisa, marketing chegou, digital, agora a marketing performance digital, é o naquele banner, é o não clique. sei o quê, é só performance. A outra coisa a performance é outra coisa que eu acho que a gente desaprendeu. A performance diminuiu a importância da marca, do trabalho de marca. E não é verdade. Também tem um monte de teste que prova que quanto mais forte a marca, menor é o seu CAC. Sim. Mas daí a gente vai lá e socou dinheiro na performance, e aí o CAC aumenta, 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 aumenta. Você não consegue sustentar mais, porque você está disputando todo mundo num pé de igualdade, que é quem está mais barato. Agora, quando a marca tem relevância, o seu CAC diminui. E a performance vai assim, né? E a gente desaprende, ou, na verdade, eu não sei se desaprende, se ignora, Se perde às vezes, se né? perde. Talvez tenha uma certa arrogância, não sei, dos dois lados, né? A arrogância Uma do outro. urgência por resultado a curto prazo. A meta que é sempre impossível, sei lá. Então, acho que de forma geral a gente está olhando para os mesmos princípios que vão sempre se manter, mas ele vai se evoluindo em questão de formato, como a gente viu quando a gente saiu de uma única televisão e já foi para a rede social por si só, né? E agora vai para as pessoas, deixa de ser Sim, centralizada em um único canal, como era antigamente, que era a televisão, e passa a estar em vários pequenos lugares. E aí a gente vê, por exemplo, quando a gente olha para o marketing de afiliados, e a gente olha para o passado, tinha as vendedoras, revendedoras da Avon, e é só uma evolução de ser um novo formato, e assim por diante. é isso. O que tem no modelo das revendedoras da Avon? Tem um modelo de renda, que tem atração, né? Eu tenho que atrair essas pessoas para serem vendedoras, retenção, eu tenho que treinar, eu tenho que premiar, reconhecer, pagar, mantê-la no meu programa, atender. Cara, não é nada diferente É do igual. programa de afiliados. Mas um monte, assim, a gente vai reinventando e mudando a forma, né? Que é outro exemplo para mim que é, o celular vai acabar com a TV, né? A internet vai acabar com a TV. A hora a gente volta para 2025, né? Corre para 2025, o YouTube é mais visto na TV, dentro de casa, o YouTube é mais visto na TV do que no device, no celular. Perfeito. 80 milhões de brasileiros assistem o YouTube na TV. É mais do que a Netflix, é mais do que as TVs a cabo, é maior que Disney Plus, é maior que tudo. Será que é sobre device e formato ou é sobre linguagem? Sim. Porque as pessoas não querem deixar de assistir. Olha que confortável assistir um conteúdo grandão. Não, e se você pegar o modelo de negócio hoje em dia do YouTube, eles estão com canais de assinatura que eles vão lançar. Então você paga ali como se fosse na televisão. Eles têm. Acho que o diferencial é que eles têm creators, então eles falam numa linguagem diferente, mas eles têm programas diferentes, passando 24 horas. Só o que diferencia publicidade, só o que diferencia pra mim é a questão de ser mais você no controle. E um tom mais próximo do outro lado, né? Que no fundo é a linguagem. É, a forma de consumir, obviamente, né? A velocidade. Mas a gente estava falando também antes, né, do Cazé TV. Uhum. Cara, no fundo é sobre futebol. Sim. Tem mais coisas do que só futebol, né? Mas é um jeito diferente, numa linguagem que conversa com uma outra. E não diria nem que com outra geração, mas com uma linguagem com a qual a gente foi se acostumando. Perfeito. E se você olhar, né, tipo, a TV, pra mim, ela não morreu. Eu acho que tem a questão de TV como a TV dispositivo mesmo, que lá só vai substituir o que a gente tá vendo pra colocar um YouTube, até às vezes seu próprio telefone ali na, É, na tela grande, né? E o conteúdo que era feito dentro da TV, pra mim, ele também não morreu. Porque se a gente pega o nosso Instagram, ele meio que tá quase cada vez mais se parecendo com o formato que a gente via numa televisão, só que agora com algoritmo e você um pouco mais se é que podemos dizer isso, mas a gente estava falando de programas que a gente gostava de assistir na televisão, que era o Reformular a Casa, coisas nesse sentido. E hoje em dia, eu estava contando, tem um programa que eu gosto, que é basicamente o programa de Reformular a Casa, só que adaptada para uma linguagem da geração Z, que é esse boy room, agora tem até a girl room, que é uma menina que ela invade os dormitórios dos caras para poder mostrar os quartos bagunçados dele e tenta depois dar um jeito, que é como se fosse um extreme makeover ali, né? aham. E, É, e- e-
quando você fala de ter mais controle, você também tem mais alcance, porque você pega na sua mão. Você não precisava só chegar em casa, a história do prime time, né? O prime time Uhum. é a hora que a pessoa está sentada no sofá para assistir àquela programação. Agora ela não precisa mais disso. E ela tem mais opções, tem mais formas de consumir isso. Mas no fundo, muda a forma como o conteúdo chega, né? Pode ser pelo cabo, pode ser pelo seu celular, pode ser pela Perfeita. parabólica, pode ser o que for. Mas você vai consumir o conteúdo na, na, na linguagem é, que te parece mais atraente. Perfeito. Mas não deixou de existir. É, Ninguém não quer notícia, mas talvez eu não queira ter que esperar às 8 da noite para ver o Jornal Nacional. perfeito. Então, acho que o que a gente está falando, de repente, quando a gente fala da creator economy, é dois universos se fundindo, né? Que já existem há um tempo. Que é, por exemplo, o criador de conteúdo, que a gente já vê o influenciador, o blogueiro, tudo isso há muito tempo, mas ele se fundindo com a publicidade, com o formato, né, digamos assim, ou com o dinheiro, que antigamente era visto como duas coisas separadas, e eles estão ali na. E, e que assim, é, você precisava ter uma concessão do governo para criar conteúdo, versus você cria conteúdo que você quiser, do jeito que você quiser. A diferença é que ganhou-se milhões, bilhões de dinheiros aqui, porque também era uma relação de poder, e aqui qualquer um pode. E de alguma maneira, esse dinheiro está sendo redistribuído, por isso que incomoda tanto quem concentrava isso tudo aqui. Porque eu estava falando com um cara de uma emissora que estava falando, pô, é mais fácil vender uns stories da apresentadora do que um comercial no intervalo do programa dela. Só que Descentralizou. os stories, ele não ganha. Quando ele vende no programa dela, ele ganha. Ninguém. Aí, qual que é o modelo? Você teria, então, o seu talento dentro da empresa, teria que você tem controle de tudo que ela faz? Enfim, aí é pensar Pensar em um modelo, num né? outro modelo. E quando a gente fala desses modelos, né, acho que hoje em dia é uma dificuldade que eu vejo das marcas grandes é encontrar um modelo que traga uma boa relação entre a marca e o criador de conteúdo. Tanto na forma de produzir o conteúdo, porque as marcas no fim do dia fazem um super trabalho de construção de marca, né, de toda a herança que elas trazem dela, e a marca e o creator tem que quase que se adaptar dentro disso, para muitos, para que dê certo e que no fim do dia não fique um conteúdo solto que poderia ser feito por qualquer concorrente. E do outro lado, a gente também tem um relacionamento de como que eu me aproximo daquela creator para produzir um relacionamento e um bom conteúdo. E ela falar de mim no fim do dia. Como você enxerga isso? Acho que, marcas conseguindo ter um bom relacionamento com criadores de conteúdo, de um momento que eles não têm que controlar o conteúdo, deixar um pouco suar, mas também creators aprendendo como criar conteúdos para cada marca. E dois, o modelo de monetização em cima disso. Eu acho que o principal desafio para as marcas nesse modelo com o creator é perder poder. Então, a marca sempre controlou, sempre teve muito controle sobre tudo, né? Tantos por cento de azul e tantos por cento de verde nessa campanha e tal. Hoje, construir marca tem uma premissa de se construir marca de forma descentralizada. E não só por causa do creator, porque você tem muita coisa à sua disposição. Então, o que antes era só. E se a gente olhar historicamente, nada matou nada, né? A TV não matou o rádio, a revista não matou o jornal, tudo convive. Com importâncias diferentes, porque, enfim, o consumo também é muito um comportamento, mas está tudo aí. Está dado como só dificultou a vida do marqueteiro, né? Porque eu tenho um monte de coisa aqui para decidir aonde eu invisto meu dinheiro, como eu organizo tudo isso. Mas tem uma premissa que é você vai construir de forma descentralizada. Depois você vai perder um pouco de controle, porque se você quer acessar aquela comunidade, a melhor forma de falar com ela não é através de uma publicidade como você sempre fez. Porque se você quiser o controle total, você continua fazendo publicidade. Existem formas mais baratas de você atingir uma pessoa com uma mensagem 100% controlada. Quando você coloca um creator no meio, você está colocando um interlocutor, um intermediador dessa conversa. Então ele tem que ser um pouco sua e um pouco dele. Senão, ninguém ganha com isso, porque se a comunidade não identifica que é ele que está no controle daquela Não faz conversa, sentido. não faz Mas sentido. se não identifica que a marca também não faz sentido. Então, como que a marca pode ensinar o criador de conteúdo a estar mais próximo do universo dela? Acho que a primeira coisa é trabalho de longo prazo. Segundo é saber escolher, porque tem muita marca que assim, ó, eu quero trabalhar com fulano porque eu gosto do fulano. O fulano tem nada a ver com a sua marca. E construir isso, co-criar.
porque não vai ter mais uma solução que vá funcionar se só você fizer o que você quiser ou só o creator fizer o que ele quiser. Acho que o creator tem um poder na mão que é ele conhece a comunidade dele. E a marca tem um poder na mão que é eu tenho dinheiro para te pagar. Só que se a marca pagar e falar de um jeito que a comunidade dele Não não funciona. aceite, não funciona, não vai funcionar e ela vai gastar dinheiro à toa. E se o creator não souber ceder um pouquinho, ele também ele e aí ele não coloca a marca na comunicação dele, aí a marca não quer também ser 100% apagada. Mas num trabalho de longo prazo, você consegue ter, e eu escuto isso de muitos creators que falam, olha, eu nem aprovo mais, eu tenho liberdade para, eu vou falando, eu falo organicamente, é lógico que eu tenho briefing, então, mas aí você vai, é quase como se essa pessoa fosse parte do time. E que aí isso fica mais fácil, inclusive para a audiência, imagina que para o creator, quando ela vai falar da marca, ela tem que começar a história de novo do zero. Ai, fulana, a marca me convidou. Não, a marca está aqui de novo, a marca está aqui de novo, a marca está aqui de novo, e ele constrói uma conversa. Que eu acho que as marcas estão muito mais abertas para esse tipo de coisa. Mas ainda muito apegadas com um modelo de controle 100% que não vai rolar. E aí eu escuto da marca, mas marketing de influência não funciona. Mas exatamente o quê que não funciona? Se você está botando a sua 100% do jeito que você fala, e aí você deve seguir influenciador que olha e fala assim, meu Deus, o que fizeram com essa pessoa? Sim. E aí você ignora. Mas é difícil para as Se marcas interrompe, ainda. se não soa verdadeiro, É, eu imagino que a grande maioria pula na hora. E não pula. é aquela coisa sobre ser publi, né? Eu acho que é sobre o formato daquela publi. Se é coerente, se tá dentro da narrativa do que aquele criador de conteúdo se propõe a fazer todos os dias ali, né? Se ela tá falando de um produto que é do território dela, faz total sentido. Mas se não. Vai ser só você tá comprando um espaço mal usado. Exato. E acho que é um pouco do como vocês monetizaram aí o Pix no fim do dia, né? Que é deixa eu dominar, ser especialista num assunto e depois criar autoridade suficiente para defender isso aqui. Acho que poucas marcas às vezes conseguem enxergar dessa forma. E eu acho que o creator tem que conhecer a comunidade dele e saber falar não. Sim. Porque o que ele tem é a confiança, e eu sei que chega um dinheirão na sua mão e fala assim, eu vou falar não. Mas é também uma habilidade de chegar Pensar no longo prazo, num né? consenso comum ou pensar no longo prazo. E aí vou dar exemplos que são mais, talvez seja, não é polêmico, mas é mais emblemático. Eu sou um creator que tem uma comunidade, construí minha confiança, tal, 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 tal. Aí chega um dinheiro gigante do Tigrinho. E eu vou lá e anuncio e beleza. Cara, será que a minha comunidade vai confiar mais ou menos em mim, sendo que eu estou divulgando um negócio que fere completamente todas as coisas que eu já contei para ele um dia na vida? O Tigrinho eu estou exagerando, porque ele é muito. Mas assim, eu estou indicando um produto que não funciona, ou eu estou fazendo de um jeito que não tem. Não fere os meus valores. Eu estou prometendo uma coisa que não vai acontecer. Eu tenho um case que eu amo, que a Mac Nóbrega. O exemplo Mac e Carol toda hora aparece, porque eu sou muito próxima delas e como. Eu gosto delas como pessoas, mas também acho que para o mercado elas têm muitos cases didáticos. Ela estava testando um produto e o produto não funcionou. Ela já tinha fechado com a marca e disse que ia. Então, o processo era acompanhar o teste desse produto por alguns X semanas, dias e tal. E ela foi lá e falou para a marca: eu não vou fazer. E falou, como já estava público que ela estava testando esse produto, ela falou: olha. E ela não foi lá e detonou a marca, falou que não funciona, que é uma bosta, nada disso. Ela só foi lá e falou: olha, para mim não funcionou. Então, eu preferi não seguir, porque da maneira como eu testei, seguindo todas as regrinhas lá para testar, para o meu tipo de pele, cabelo, nem lembro o que que era, não rolou. Então, eu prefiro manter vocês informados sobre isso do que eu fingir que funcionou e enganar vocês. Uhum. Cara, Transparência. o que ela ganhou De de confiança. confiança, inclusive para todas as marcas que vieram depois, é tão rico porque a marca que veio depois sabe que passou por esse tipo de crivo. E a comunidade dela também sabe. Então, o não que ela falou transformou a maneira como
transformou, construiu mais ainda a confiança que ela tem com a comunidade dela. E trouxe muito mais receita no fim do dia do que Provavelmente qualquer outra sim, ursinha. porque também fica para a marca o seguinte, tipo, a marca trambiqueira, a marca que... E ali, no caso, não era uma marca trambiqueira, não era nada disso, era só um produto que para ela não funcionou. E que tá tudo bem. Mas a marca que não tem um produto, ou não confia no produto e tal, nem vai procurar ela. Ao ponto que a marca que quer isso Vai investir mais. vai investir mais. Perfeito. Bom, vocês fizeram um estudo que compartilhava em 2023, né, que a gente tem 300 milhões de criadores de conteúdo no mundo, sendo 20 milhões desses no Brasil e 5 milhões já monetizando. Aliás, conta pra gente aí que vocês estão escutando, votem aqui embaixo se vocês são criadores de conteúdo ou não, e criadores de conteúdo que posta algumas vezes por semana nas suas redes sociais, tem ali mais de 1.000 seguidores pra gente saber. É muita gente. Muito É. diferente do que a gente via no mercado antigamente, né? Então, como que marcas podem trabalhar um modelo legal de remuneração que não é toma aqui produto e faz uma mídia orgânica para mim, porque isso no fim do dia, sim, para mim, eu enxergo, pode ser um bom produto de entrada, digamos assim, uma estratégia de entrada, né? Se aproximar e criar um relacionamento ali com a marca, mas não é sustentável ao longo termo. Como é que você enxerga isso? Esses números são uma composição de várias coisas, né? Esse dado do 500 milhões é um dado da Goldman Sachs, se eu não me engano. 300 milhões. 300 milhões no mundo. 20 milhões é um dado que considera pessoas com perfis com mais de 1.000 seguidores. E os 5 milhões é o dado atualizado desse ano, que é quem já fez alguma publi, para a gente considerar creator mesmo. É claro que eu falo o tempo inteiro que não é só publi, que Tem outras formas de tem monetizar. outras formas de enfim. monetizar, mas enfim, tinha que escolher um critério. Então, se fez alguma publi, está monetizando, então é um creator ativo, vai. É muita gente, ao mesmo tempo que a marca olha isso e fala, nossa, se todo mundo falar da minha marca, eu tô feito. E aí tem modelos e modelos que vão se inventando de como... É lógico que a marca não consegue contratar 500 milhões, 50 milhões, 5 milhões, qualquer milhão. Não tem verba de publi para toda essa galera. Não tem. Por isso que os modelos diferentes de monetização são interessantes. Mas eu acho que a marca tem que começar a olhar para o creator como ela olha para um consumidor, eventualmente, que ela constrói lá um programa de fidelidade, sei lá, que o nível de relacionamento se intensifica na medida que você estabelece a relação com ele. Mas não dá para achar que essa relação é só o creator faz e eu ganho. Que eu acho que é um pensamento de muitas marcas assim, tipo, se tem tanta gente, vamos lá dar produto para a galera toda e essa galera toda vai sair falando da minha marca. Não estou excluindo essa possibilidade, mas não dá para ser só ela. Porque o creator quer ver esta relação evoluir, na medida que ele se entrega para ela também, né? Então, legal, chamei você para um programa que eu vou te dar produto para testar. E é muito, para o creator, o primeiro recebido é muito importante. É assim, fui reconhecido, fui notado. Olha que legal, a marca tal, que eu admiro, que é gigante, não sei o quê, me mandou um recebidinho na minha casa. Legal. Recebido em recebido, ele não vai pagar conta. Então, ele precisa pensar como ele evolui o modelo dele. Se a marca estabelece uma relação que é só recebido, 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 uma hora ele vai falar, meu, aqui não está rolando nada, desiste. Só que as marcas insistem muitas vezes nesse modelo, recebido, recebido, e às vezes gamificam essa ideia de um jeito que te falei isso um pouquinho antes da gente entrar, que eu acho que em muitos casos as marcas estão plantando haters. Em que sentido? Porque uma coisa é, olha, eu tô te dando um produto, você faz o que você quiser com ele. A outra coisa é, tô te dando um produto. Ou nem tô te dando um produto, mas olha, se você fizer um vídeo, tiver 200 views, não sei quantos likes, não sei quanto, não sei o que lá, 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 eu te dou um shampoo. Ou põe qualquer coisa que custa barato aí. Sei lá, uma blusinha. Uhum. Cara, não é uma relação Mútua. igual. Não é eu tô ganhando e você tá ganhando. Uma vez isso é legal, outra vez, mas quando essa gamificação vira uma barganha por conteúdo de graça, porque o que fica faz conteúdo aí para mim e eu te dou um preminho de consolação. E essa relação não evolui, chega uma hora que o cliente fala, cara, essa marca está me usando. Quando ele se liga disso, a marca está a um tweet de uma crise. Porque ele percebe que não é uma relação ganha-ganha, é uma relação de uso, meio extrativista né? Então,
acho que a marca tem que olhar para o ecossistema, entender como que e esse ecossistema vai desde o carinha que vai fazer o GC até a celebridade com quem que ela contrata e paga caro. E é como eu estabeleço um plano de me relacionar com essas pessoas aqui num nível massa até um nível individual, na medida do quanto ele importa e o quanto ele retorna isso para mim. Enfim, tem um monte de forma de olhar isso, mas na essência, o creator é o seu consumidor. Eu acho que as marcas estão tratando o consumidor que é creator mal, Perfeito. porque elas estão barganhando conteúdo de graça Entendi. em troca de sorvetinho, pirulito, sei lá. Entendi. Então, independente de qual é o papel daquele creator, seja ele um afiliado, seja ele aquele cara que vai te ajudar a ser um brand builder, né, a construir sua marca junto, seja ele a celebridade que você quer se associar por alcance, visibilidade, posicionamento de marca, tem que ter uma relação ali mútua, né, de eu gero valor para você e você me gera valor igual, e não ao contrário. Eu acho que tem um estágio antes disso, que eu quero que a minha marca seja falada, especialmente pelos creators, que está na essência da sua marca ser capaz de gerar essas conversas. De gerar boas experiências, né, e boas Porque o produto é pautas. bom, porque a experiência é incrível, porque a sua marca é incrível. E tem muitos cases que aconteceram organicamente que o motivo disso ter acontecido é o produto é bom. Então Perfeito. também acho que tem uma volta na essência que assim, faz coisa boa, O melhor marketing é o o seu melhor marketing é o produto. produto. Agora, tem um produto ruim, é, uma história capenga e quer que isso seja, que tenha super engajamento. Ah, vão falar muito de mim, vão entrar, vão fazer. Não vão. É uma visão turva da coisa, porque a verdade, se você se distancia do projeto que é você que, né, fez, você fala, nossa, é muito caído. Sério, eu me engajaria para ganhar. Se eu tenho que fazer 85 posts, ter 1 milhão de views, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, para ganhar 3 pontos que eu troco por sei lá o quê, entende? Sim. Mas eu acho que é tudo um desconhecimento da marca, do potencial que tem, e de novo, de olhar para o creator como um consumidor. Perfeito. E aí é quando a gente olha para o futuro da creator economy, né? A gente falou um pouco da gente se aproximando um pouco do mercado da China, do live commerce, tem um pouco das marcas também entenderem qual é a posição do creator dentro das suas próprias narrativas e planos estratégicos, mas qual é a sua grande aposta, assim, para a gente chegar mais pro fim? Olha, é difícil. Eu falar na UPix que a gente não consegue fazer muitos planos nessa economia, porque ela Pois é, muda muito muito rápido. rápido, né? E tem muita coisa que muda o jogo de verdade muito rápido. Esse ano, por exemplo, o TikTok Shop, para muita gente, assim, tô desistindo, não quero mais. Começou a fazer o TikTok Shop e começou a ganhar dinheiro. Falando disso, de agência, de creator e tal. Chega uma plataforma nova, chega uma. Enfim, acho que esse ano também foi um ano dos afiliados. Mas eu acho que a influência é cada vez mais shoppable, assim, a gente não tem a influência e o varejo vão estar cada dia mais grudados. É juntar, né, o entretenimento e o que a gente consome ali no nosso downtime com o shop. E eu É, acho que esse é um exemplo muito bom do mercado de afiliados, do TikTok Shop, que a própria Globo fez na Black Friday, que é falar e já trazer os produtos na própria tela para poder comprar. O que o YouTube tá fazendo também, né? Tipo, você assiste o vídeo, embaixo já tem opção ali para você comprar aquela lojinha daquela é. influenciadora, o que tá usando de peça ali naquele vídeo. Então, Vai, se eu não, para eu não apostar só no capitalismo, eu acho que tem uma importância muito grande nos creators que estão construindo os seus IPs, né? Esses formatos, essas propriedades intelectuais. Acho que o YouTube na TV tem um potencial enorme do creator sair do modelinho. Oi, meninas, tudo bom? Lá nos stories, tentando vender mais um creminho. E construir. o que o MrBeast tá construindo, né? É, Que é um super é, case de sucesso. é. Até o YouTube mesmo cunhou essa frase, que é os creators são a nova Hollywood. E, de fato, se você pensar que um formato de IP como Star Wars vende de ingresso para o cinema a parque de diversões, todo creator tem o potencial de construir isso, no limite. Porque ele está construindo um formato, uma propriedade intelectual, enfim, não que isso precise parecer com qualquer coisa
com Star Wars ou qualquer coisa assim, né? Mas tá na mão, muito mais na mão do Do creator criador. conseguir fazer isso do que jamais esteve, né? Pois. Tá bom, não vamos só comprar, nós vamos construir Vamos conteúdo construir. legal também. Bom, vamos chegando ao nosso fim, infelizmente, e tem algumas perguntinhas que eu sempre pergunto para todos os convidados, tá? A primeira deles é: eu passo muito tempo buscando aprender, eu imagino que você também se desafiar na Creator Economy foi entender esse novo mercado que está acontecendo, mas o que você acredita que todo líder deveria desaprender? Olha, difícil. Eu vou apostar numa coisa só, que é desaprender que a marca tem controle de tudo. É cada vez mais cocriado. O futuro não passa, não tem, ele não tem mais controle hoje. E a marca acha que tem, mas ela está lá no TikTok sendo falada de 1 milhão de outras formas que ela não tem controle nenhum. Então, é desaprender que é tudo 100% controlado e refazer tudo de novo. A lógica tem que ser repensada. Bom, e no espírito do slogan, qual é o seu slogan pessoal? Cara, eu diria assim, o lema para o mundo corporativo, né? Que eu acho que tem outras coisas para nossa vida, assim. Eu sou muito feliz. Eu vou fazer o que eu faço enquanto eu sou feliz fazendo, assim. Eu acho que na minha vida toda eu fui muito. Eu fiquei muito pouco em situações desconfortáveis. Eu acho que isso fez muita diferença na minha carreira, Você foi assim. muito atrás do propósito. Eu nunca. Eu não passo muito tempo. Obviamente, tem situações que você não consegue fugir, né? Eu passei muito tempo com meu pai doente no hospital e isso era uma coisa que eu não conseguia controlar. Mas sempre que eu posso, eu quero ser feliz fazendo, com as pessoas com que eu tô, no meu trabalho. Para que eu vou estar perto de gente que não me faz bem? Então, eu fui sempre muito. Não dá para fazer isso numa frase, né? Mas eu sempre fugi das. Não, fugir é feio, né? Mas eu sempre procurei não ficar muito na situação ruim, assim, na situação desconfortável, porque não adianta ficar reclamando, né? Você tem que ir lá e Agir. agir, senão você fica. Eu tenho uma preguiça de gente que só reclama. Sabe aquela sua amiga que reclama do boy a vida inteira? Fala, manda esse boy embora! Sim. Eu sempre fui muito assim na minha vida. Tá ruim? Olha, como a gente Muda. sai daqui, nessa relação, nesse trabalho, nessa amizade. Não dá para demorar, a gente tem pouca vida. Vamos ser felizes, vamos atrás do que faz a gente feliz. Acordar de manhã e falar, puta, que bom que eu acordei, né? Senão, cara, a vida já tem muita coisa que você não consegue controlar. Que tal as que você consegue, né? Para não virar um reclamão. Boa. E a última é sempre uma pergunta que o último convidado deixa para você e você deixa para a próxima, Tá. tá? Então, essa aqui tem tudo a ver com o que a gente está falando nessa conversa. E talvez a gente já tenha até falado um pouco sobre, mas se você tivesse que sintetizar, o que você acha que deve mudar definitivamente na Creator Economy? Marcas achando que não tem que pagar o trabalho do creator. Perfeito. Bom, Rafa, muito obrigada. Foi um prazer te receber. Acho que com certeza os creators, as marcas e as pessoas que estão por trás, né, no fim do dia de todo esse movimento vão adorar e poder aprender muito com você. Obrigada pelo convite, adorei o papo.